Vamos agora para a briga de bugio que está acontecendo na política? Podemos começar? Vamos lá. Nessa grande sequência de estranhamentos, disputa por espaço, posições da Michelle contra os três enteados dela, o Huguinho, o Luizinho e o Zezinho. Quem não sabe que aí são os três sobrinhos do Pato Donald. O Huguinho, o Luizinho e o Zezinho. A madrasta vem, os três reagem contra ela por espaço político. O estranhamento começa lá atrás, inclusive, já está de longa data. O Eduardo reclamou que a Michelle estava recebendo muito dinheiro e ele não, do PL. Vocês podem se lembrar disso. E aí o que acontece? Esse espaço explode na disputa pelas indicações do Ceará ao Senado, sob a justificativa do apoio ao Ciro Gomes. Sob essa justificativa. E aí a guerra fica aberta. A Michelle começa, como diria o Carluxo, tem método. Ela começa a dar estocadas no Flávio. Todas as três que nós iremos mostrar, que são as mais fortes, exatamente na mesma dinâmica. Põe a primeira. Qual que você quer agora, Abraão? Desculpa. A primeira estocada que a Michelle deu, a primeira chantageada que a Michelle deu. Eu ainda não Foi. contei toda a verdade. Ah, tá. Eu tenho aqui desse vídeo dela, né? Que Isso. ela soltou Falei a. quase tudo o que precisava de ser dito. E esse quase, ela que escreveu em letras garrafais. Isso é, ele me tratou mal, ele me distratou, falou que eu não entendia nada, ficar quieta no meu canto. E eu falei quase tudo. Tem mais coisa que eu posso falar contra o Flávio. Essa foi a primeira coisa. Essa mãozinha aqui do lado da estrela de Davi, eu acho meio bem sinistro isso, cara. Parece um... Enfim. Depois a segunda pancada. Dá o bate-boca, tal, não sei o que lá. Vem a segunda pancada. A história das astronautas, aonde ela divulga o vídeo do garotinho, a verdade de Jesus Cristo, de novo, usando a palavra de Deus de forma leviana, né, uma coisa horrorosa, divulgando o que o próprio garotinho depois viria a desmentir sobre a festa das astronautas, indicando o quê? Que o Flávio, não falei ainda tudo, tem festinhas do Flávio. O Flávio, a equipe do Flávio, da campanha, teria vazado para a imprensa que caso esse vídeo aconteça, que de fato houve, já estamos preparados com a esposa do Flávio e o Flávio para falar que ele encontrou Jesus, tal. Isso aconteceu no passado e hoje em dia ele é uma pessoa que se recuperou, não participa mais desse tipo de coisa. Essa foi a segunda pancada que ela deu. E ontem veio a terceira pancada, bem dada, bem doída e apavorante. Põe aí. Abraão, tem a foto. O Arthur falou que a gente pode mostrar o rosto, porque essa Marta aí, que é a mãe da filha do Carluxo, ela tem um cargo, ela ganhou um cargo do Tarcísio. Inclusive, eu tava vendo no Google, ela trabalhou no PPI, cara, com o Tarcísio, no Temer, você acredita? Então são amigos de longa data. Então a Michelle postou essa foto aqui, Abraão, com pessoas mais que especiais. E colocou a Marta ali do lado, ó. A Marta, né? Pra quem não sabe, tá aí na capa. É a mãe da filha do Carluxo. É isso? Seria a mãe dessa criança que o Carluxo teria reconhecido como filha dele. Se é ou não é, quem está questionando isso não sou eu. Quem está questionando isso é a esquerda, de forma muito forte. Muito forte. Lembrando que a esquerda está defendendo a Michelle. Essa esquerda mais estratégica, mais estudada, Folha de São Paulo, Meio, Armínio Fraga, essa turma toda ali, ó, tá pegando a Michelle pela mão
e tentando colocar ela como um caminho a ser direcionado. A gente já mostrou aqui em vídeos anteriores. Bateu de mão fechada. Por que isso daqui? Porque agora deu uma recrudescida gigantesca na história da neta, filha, Jair Carluxo. E quem está falando isso não sou eu, só estou repercutindo o caso. Os Bolsonaro estão ensandecidos, estão processando todo mundo, processando quem falou, estão processando quem divulgou que eles estão processando. Estão processando quem divulgou que eles estão processando. Põe o vídeo. Eu não gosto desse cara que vai aparecer aqui. Eu acho ele péssimo. Mas ele fez um resumo de um monte de canal de esquerda do que está acontecendo. Vamos lá, vou colocar aqui, Abrão. É meio longo, se você quiser pausar, eu pauso e você reage. Mas é importante vocês conhecerem toda a história, porque essa história daí é muito feia. Eu vou pausar para comentar alguns trechos ali, tá? Mas pode ir. Vamos lá. Bolsonaro tem dito que já fez esforço demais pela família. E mesmo que não dissesse, né? Tá aí a manchete, afirmando que ela ensinou Jair a beijar. Parece esforço suficiente. Hoje, Michele é a personagem central de uma disputa pelo bolsonarismo pós-Bolsonaro. E nessa briga, alguns momentos são históricos desde já. Tem o vídeo em que ela disse que sofre ataques morais. É chamada até de garota de programa. E esses ataques partem dos filhos do Jair. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Outro momento que é histórico e desde já é Flávio Bolsonaro dizendo que Michele bem que poderia ser estancada. Ainda mais ela sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei. Que você não... Estancado seria uma gíria na criminalidade. Não sei se é o caso ou não. O que os canais de esquerda estão falando, que estancar é uma gíria que tem no Rio de Janeiro, na criminalidade do Rio de Janeiro, na milícia do Rio de Janeiro, para degolar. Fosse, certamente, eu acho que não teria chegado nesse ponto, não teria estancado antes. E esses são os lances mais comentados dessa disputa. E por bons motivos, né? Porque esses são lances de uma disputa que vai definir a cara da direita brasileira pelas próximas décadas. É importante. E no meio da bagunça toda, a Michele Bolsonaro parece ter feito um movimento discreto, porém muito significativo. Nesse tempo e nesse lugar em que tudo acontece pela internet, foi essa foto aqui no Instagram. Essa foto foi publicada horas antes do famoso vídeo em que a Michele rompe com os enteados. A foto ficou na plataforma por um dia e aí sumiu, como aliás é próprio dessa modalidade de publicação. E na legenda, a Michele menciona um nome que parece proibido na família Bolsonaro. O nome de Marta Saylor, sempre tratado com imensa discrição. Agora chega que é a parte importante dessa história, que é a Marta. Eu quero ver se vai ter o papel da Marta no Dark Horse. Eu quero ver. Duvido se a Marta vai estar lá. Mas acompanhe. Você que não sabe quem é Marta, nunca ouviu falar, observe essa relação, como ela é próxima. Marta Saylor é servidora do Ministério da Fazenda. Na gestão Bolsonaro, ela primeiro se destacou, subiu na carreira. Aí pouco depois anunciou duas coisas, juntinho, que estava grávida e que estava de mudança para os Estados Unidos. A paternidade da criança foi assumida por Carlos Bolsonaro. Desde então, circularam rumores de que a criança, na verdade, era filha de Jair. E outra é que a história inteira dessa funcionária do Ministério da Economia, ela era totalmente próxima do Bolsonaro e ela foi exilada nos Estados Unidos sem a própria família dela 8, 9 meses antes do parto. Ela foi passar uma gravidez no outro país. Ninguém falava disso em público, até chegar Bruno Torturra. Por que será que 9 meses antes a Michele Bolsonaro tava puta falando que não ia fazer parte da campanha do Bolsonaro? Lembra disso? Eu vi o calendário 9 meses antes. E essa fala do Bruno foi parar na justiça. Indenização, uns 50 e tantos mil reais. Depois foi a minha vez, né? Eu tô sendo processado apenas por dizer que o Bruno Torturra foi processado. E se você quiser saber mais sobre o meu caso, eu fiz um vídeo a respeito. E o Thiago Santinelli fez um react. Muito obrigado, meu jovem mestre. O Bolsonaro tava nos Estados Unidos quando a criança nasceu. O Bolsonaro... Oi, mais uma coincidência aqui, né? Coincidentemente, Carlos Bolsonaro não estava lá quando a criança nasceu, mas o avô estava. Que avô é esse aí, mano? Que avô é esse aí? Sabe como é que se chama isso? Pai. Eu, obviamente, amei o react, né? Mas fiquei meio dividido também, Thiago, porque a sua coragem me emociona. Aí eu fico em dúvida, assim, será que é pra celebrar, pra comemorar a coragem desse cara? Ou será que é pra ficar preocupado pelo que pode acontecer com ele no futuro? Entende? Será que dá pra incentivar? De qualquer forma, obrigado. Só toma cuidado, meu jovem, o tio gosta muito de você. Então, ela é uma bolsonarista de carteirinha, né? Ela já compartilhou nas redes dela aquelas hashtags pedindo fechamento do STF. Então, assim, ela é muito alinhada. Fecha o STF, mas aí faz um filho com o Bolsonaro. É isso aí, realmente. Deixa eu comentar uma coisa. Vocês podem falar assim, pô, Abraão, mas que coisa torpe. Se o filho é do Jair, se fosse do Jair, o Jair iria reconhecer.
seria muita covardia do Jair Bolsonaro. Ele teria que ser uma pessoa muito covarde para não reconhecer o próprio filho. Você não precisa cometer um erro. Reconhece o erro, a criança é 100% inocente, a criança não tem nada a ver com isso. Tem que ser preservada integralmente. Ela passa a ser responsável pelas suas ações quando ela fica maior de idade. Preserva 100% a criança, o pai vai lá, reconhece o filho, dá amparo para o filho e encara as consequências dos seus próprios atos. Agora, o Jair Bolsonaro seria capaz de tamanha covardia? Olhando a história, que eu não conhecia esse detalhe. Lá atrás, quando eu me aproximei do Jair, eu não conhecia esse detalhe. O Jair Bolsonaro, ele fez o Renan Bolsonaro enquanto casado com a Rogéria. Enquanto ainda casado com a Rogéria, mãe dos 3 primeiros filhos dele, ele teve um relacionamento com a mãe do Renan, que também era casada. Ela engravidou. O Renan Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, nasceu, mas ele não tinha esse nome. O Jair Bolsonaro, inclusive, disse que se a mãe quisesse tirar a criança antes de nascer, é decisão dela. Eu não conhecia essa história. O Jair Renan nasceu e ele teria sido reconhecido pelo pai já quando já estava andando, com 2, 3 anos. Que a mãe fez o exame, exigiu o exame de DNA, fez o exame de DNA, e aí o Jair só então reconheceu e mudou, colocou Jair Renan Bolsonaro no nome do garoto, da criança. Hoje não é garoto, é homem feito, velho já. Né? Então, o Jair Bolsonaro tem um histórico de fazer filho fora do casamento. Ele tem histórico disso. E ele tem histórico de fugir da paternidade. Ele tem esse histórico. Agora, se não é o caso, eu não sei, não tenho condição. O que eu posso dizer é que a Michelle está batendo, está dando sinais nessa direção. Ela não está afirmando com todas as letras, mas por que trazer essa foto naquele momento, sendo que, se você lembrar, houve um maior estranhamento no casal quando eles se afastaram, não passaram o Natal junto, ficaram entre o Natal e o Ano Novo separado, distantes. Foi na época que essa mulher ficou grávida e foi para os Estados Unidos. Provavelmente, se for tudo isso, caso tudo isso seja verdade, a Michelle toma conhecimento dessa gravidez, teria tomado conhecimento dessa gravidez, teria ficado magoadinha, teria ficado insegura. Não é a primeira vez que o Bolsonaro troca uma mais nova por uma mais velha, faz o rolo, né? E teria gerado um estresse grande. E a partir daí que uma dinâmica pessoal nessa briga de bugio, essa dinâmica familiar, ou sei lá se dá para chamar de família isso, mas afetou os rumos do país.